Fala galera, acabei de terminar de assistir The Wire, né, ou A Escuta aqui em português, e eu tô apaixonado pela série. E eu vou dizer aqui por que que você deve assistir essa série, porque ela é tão boa, ou talvez por que que essa série não sirva pra você, tá? Eu vou olhar aqui pro lado às vezes, que é onde tá minha colinha. E, bom, a primeira coisa é que essa série ela não é pra qualquer um, né? Por que que ela não é pra qualquer um? Porque ela não vai ter um protagonista genial, que vai ter um aspecto sobre-humano, que vai resolver todos os problemas, criar soluções incríveis, né? Ser super genial pra resolver os problemas dela. É a primeira coisa. A segunda coisa é que essa série é uma recriação contextualizada de acontecimentos da cidade de Baltimore, né? Ela não é baseada em fatos reais, mas ela retrata os problemas que eles têm lá. E se tratando da realidade, você sabe, você que vive a vida, você sabe que a vida real às vezes ela não é tão legal, né, quanto as séries. Então você vai ter acontecimentos reais, você não vai ter aqueles finais de temporada incríveis com acontecimentos, com plot twists que são super emocionantes, né, que você fica querendo ver o que vai acontecer e sabendo o que vai acontecer. Não vai ter nada disso, tá? Se você quer uma série desse jeito, nada contra essa série, sou muito fã de, sei lá, Breaking Bad, Prison Break, Doctor House, você não vai ter isso aqui, ok? Dito isso, vamos para os pontos incríveis, os pontos maravilhosos que fazem essa série ser, acho que uma das melhores ou a melhor que eu já vi. A primeira coisa, justamente por ela não ter protagonistas geniais, né? Não ter o Dr. House, não ter o Walter White, não ter o Michael Scofield, não ter o professor lá do La Casa de Papel, a série é muito boa, justamente pela falta desses seres geniais e sobre-humanos. Porque todos os protagonistas, aliás, acho que nem protagonista tem, mas todos os personagens vão ser muito humanos. Você vai ver que eles têm defeitos, que eles têm qualidades, que às vezes eles acertam, que às vezes eles erram, que às vezes eles tomam decisões boas, que levam eles para lugares bons, que às vezes eles tomam decisões erradas, e isso pode acabar com eles, tá? E isso faz a série ser muito boa. A segunda coisa que mais me chamou a atenção na série, né, não é o que faz a série ser melhor, mas é o que mais me deixou perplexo, sei lá, é a riqueza dos personagens e da quantidade de personagens. Então você vai ter personagens muito bem construídos, personagens que estão aqui num ponto inicial, eles se desenvolvem e você vê como eles chegam lá no ponto final, na última temporada, você vê a mudança deles e como tudo isso faz sentido. E tem muito personagem, tem personagem pra caceta. Eu nunca vi uma série na minha vida com tanto personagem, né? E todos eles se conectando, conversando de uma maneira legal. Isso eu nunca vi em lugar nenhum e o diretor faz um trabalho incrível com isso. Outra coisa, a série ela acontece no tempo certo, não tem enrolação, sem diálogos necessários, sem cena inútil, tudo como deveria acontecer, sabe? E eu relaciono isso muito com Breaking Bad. Breaking Bad, só nisso que eu tô comparando as duas, tá? Pelo amor de Deus, essas séries não são nem comparáveis, são bem diferentes. Mas nisso Breaking Bad acerta muito bem, né? Que ela tem um tempo certo, ela começa, vai se desenvolvendo, aí tem ali o meio, tem alguns ápices, algumas curvas, e chega no final e tudo no tempo certo, sabe? Sem enrolação. Essa série é igual. Ele não enrola, não prolonga, não faz nada desnecessário. Excelente. Próximo ponto positivo, as críticas e a maneira em que as críticas são colocadas. Tá? Várias séries ou filmes tentam retratar problemas e fazer críticas, mas alguns delas acho que exageram um pouco ou fazem as críticas muito na cara. Não tem problema nisso, mas em The Wire as críticas são muito sutis. E isso é muito legal. Você pega uma série, por exemplo, Black Mirror. Cara, Black Mirror tem crítica que você olha o episódio e você entende que o episódio está criticando o que o episódio está querendo te dizer. Tem algum problema nisso? Não. Mas em The Wire as críticas são muito sutis e elas vão exigir de você, né, um senso crítico. Elas vão exigir que você pare, que você pense um pouco e que você por você mesmo entenda o que está acontecendo e o que o diretor está querendo dizer, né? Se você não parar, não pensar, não refletir, talvez você veja uma história meio sem graça, meio sem sentido e sem entender por que essas coisas estão acontecendo, ok? Então, The Wire vai tratar sobre diversas esferas da sociedade, vai tratar sobre racismo, sobre relações familiares, sobre políticas, sobre políticos, né, que é diferente, sobre policiamento, sobre criminalidade, sobre guerra às drogas, inclusive sobre guerra às drogas, se eu não me engano, no primeiro episódio já tem lá um tapa na cara, que eles estão conversando lá sobre guerra às drogas, e uma das protagonistas fala, acho que é uma mulher, se eu não me engano, ela fala, bom, isso não é uma guerra, porque guerras terminam, né? Então você já vê que ele está criticando guerras às drogas, porque as guerras às drogas não acabam, elas acontecem, ficam, né, um pouco cíclico,
bandidos caem, outros bandidos sobem, né? Traficantes aparecem, traficantes morrem, são presos, desistem e outros surgem no lugar deles e fica nessa repetitividade. E a série vai tratar um pouco disso, mas, né, com muito mais complexidade. E, por final, eu acho que é uma série que ela serve muito bem para quem vive no Brasil, em um país como o Brasil, porque eles tratam de uma cidade de Baltimore, né, da cidade de Baltimore, que tem muita corrupção, tem muito crime, tem muita burocracia, e aqui no Brasil a gente está acostumado com isso. Num dos últimos episódios da última temporada, né, acontece algum absurdo lá e um dos personagens fala: ah, mas this is Baltimore, né, então isso é Baltimore, que é o que a gente mais está acostumado aqui no Brasil, né, a gente vê algum político aí roubando, né, aquela coisa que acontece todo dia, e a gente só fala, ah, mas isso aqui é Brasil, né? Ninguém tá surpreso com esses absurdos que acontecem. Então, muitas das coisas você consegue relacionar com o Brasil, às vezes até potencializar para nossa realidade, que lá é mais sutil, aqui é mais grave. Então, essa série serve muito bem para quem tá aqui. E eu vou enfatizar o que eu já falei, que é a riqueza dos personagens. Eu adorei muitos dos personagens dessa série, porque eles são, cara, muito legais. Você entende eles, por mais que você veja eles fazendo besteira ou eles fazendo merda, você consegue entender o que passa na cabeça deles, afinal de mundo, todo mundo é humano. Então, beleza, esses são os pontos positivos e o que fazem essa série ser tão boa. Se você assistiu e não gostou, por favor, comenta por que você não gostou, porque eu quero muito entender, né, esse outro lado, esse ponto de vista, porque eu não consegui ver defeito nenhum nessa série. E se você vai assistir, por favor, depois venha conversar comigo, que eu tô doido para falar com algumas pessoas dessa série. Afinal, ela é uma série que não tem muita popularidade, pelo menos aqui no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar dessa série, eu encontrei procurando na internet em inglês séries boas, acabei encontrando gente falando de The Wire, e aqui no Brasil ninguém conhece ela. Então, por favor, fala comigo se você assistir, ou se você estiver assistindo. Enfim, esse é meu primeiro vídeo aqui sobre cinema, talvez o último, não sei. Até mais.